E eles falam aquilo que é verdade em Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. De acordo com a verdade, olha só, fazendo alusão à figueira ressequida lá de Mateus capítulo 1. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas, olha só, não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e lhe perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Por quê? Eu expliquei para você ontem rapidamente, só para a gente lembrar. A situação romana ali naquele momento era crítica, era crucial. Por quê? Por causa desses zelotes, por causa desses herodianos que viviam fazendo intifadas, né? Às vezes até contra o próprio povo judeu, que não concordavam com a pauta política deles, de libertação, de uma revolução contra a coroa imperial, a coroa romana, né? Os romanos vinham e detonavam com tudo, destruía muita gente, né, do povo de Deus naquela época, da região de Israel, toda aquela circunvizinhança foi massacrada pelo exército romano, exatamente por causa disso. Então, eles enviaram, César enviou, né, a Pilatos. Pilatos era procurador ou procônsul? Aí eu expliquei para você a diferença. O procurador era enviado por César. Era, vamos chamar assim, uma função tampão, até que se resolvesse a intriga e aquele conflito interno. Era procurador. O procônsul era enviado pelo Senado. Então, o procônsul sempre era uma figura mais política, mais polida, mais de consenso. Era alguém que vinha para apaziguar os ânimos e, ao mesmo tempo, estabelecer o governo local como deveria ser subserviente à coroa romana. Então era um procônsul, era enviado pelo Senado romano. Esse aí, ele tinha, vamos dizer assim, um governo permanente. Não tinha tempo, não tinha prazo, porque era o Senado romano. Quando César mandava o procurador, era numa última instância. Era aquilo que a gente poderia chamar hoje de decreto-lei. Ele baixou um decreto e foi. Esse procurador, ele já ia numa situação de guerra, de conflito mesmo. Ele iria para arrebentar com tudo. Só que Pilatos já estava sob, né, vamos dizer assim, a fiscalização, a supervisão de César, porque Pilatos tinha sido muito cruel por onde ele havia passado. Então ele estava ali como sendo, vamos dizer assim, um tiro de misericórdia. Pilatos, ou você dá certo agora, ou você vai ser excluído do teu posto, do teu cargo político, da tua vida pública, você vai procurar uma outra coisa para fazer. Porque Pilatos era muito cruel, ele mandava matar muita gente. Então você tinha Pilatos numa situação extrema. Eu estou contando tudo isso para você entender o que significa não apenas conhecer um versículo, não apenas conhecer a Bíblia no sentido teórico, mas conhecer o sentimento, a lógica bíblica, que isso faz toda a diferença em textos como esses. Por quê? Porque se discute muito, né? Se eu tenho que pagar tributo, eu não tenho que pagar tributo. Alguns defendem que o servo de Deus tem que pagar imposto. Outros defendem que não deve pagar imposto. Como deve pensar um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de uma maneira coerente, de bom senso, equilibrada? Então vamos lá. Então Jesus está num momento de muita pressão.
Se Jesus responde, não pague imposto a César, a uma pessoa déspota que manda matar, que estava colocando os judeus, né, os judaizantes, principalmente, todas essas castas que eu falei, representantes dessas castas, para morrerem, ficavam em praça pública, pendurados em madeiros. Jesus não é apenas Jesus, é aqueles dois ladrões que foram para a cruz. Para você ter uma ideia, eu já falei para você, acabaram com as florestas na região, faltava madeira de tanta cruz que se fez naquele tempo, para matar os judeus, ou seja, aqueles que provocavam conflitos, ou aqueles que agora se transformariam em cristãos, haja visto o que acontece com todos os apóstolos, todo o povo cristão, e o porquê do livro de Apocalipse, exatamente por causa disso, o que aconteceu, enfim, no tempo de Paulo, toda a perseguição. Então você tem um momento crítico, é como se Roma estivesse com um revólver apontado para a cabeça do povo judeu. Então aí perguntam para Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, se Jesus responde, não pague imposto, ele estaria se transformando de alguém que havia sido enviado pelo Pai para instaurar um reino, para ser pura e simplesmente um libertador político, alguém que preenchesse as expectativas desses grupos. Ou seja, vamos nos levantar e vamos criar um grande exército do povo para nos colocarmos contra a coroa romana. Então Jesus, obviamente, não veio para trazer conflito, guerra, né? Conflito armado, uma cisão em relação ao império dominador naquele momento, que era o Império Romano. Agora, se Jesus também respondesse, vamos pagar impostos, aí ele estaria o que? Preenchendo a pauta, por exemplo, dos saduceus, que eram coniventes com a coroa imperial. A pauta dos, possivelmente, dos herodianos, porque eram coniventes com a coroa imperial romana. Por quê? Porque eles, quer queiram, quer não, eram alimentados pelo governo romano. Então, se Jesus fala, não vamos pagar tributo, ele estaria, né, preenchendo a pauta de reivindicação, principalmente dos zelotes, principalmente dos, por exemplo, fariseus e de alguns grupos, dos essênios. Se ele falasse, vamos pagar impostos, estaria preenchendo a pauta de reivindicação dos saduceus, por exemplo, e também, claro, daqueles que eram favoráveis, dos herodianos, que eram favoráveis à coroa de Herodes. Então você tem Jesus aqui. E o que Jesus responde? Claro, ele responde com uma mente bíblica. Ele responde com uma mente, né, espiritual que vem da parte do Senhor, com uma mente do reino dos céus. Qual é a mente? E eu vou explicar para você agora. Presta atenção para você nunca mais errar. Se eu ensinar essa fórmula para você e você entender no teu espírito, você nunca mais vai errar. Presta atenção. Olha lá, hein? É fácil. Em via de regra, as pessoas perguntam o seguinte. Geralmente usam como texto e como justificativa a passagem de Raabe, quando Raabe mentiu em relação aos 2 espias, né? Quando aqueles 2 espias enviados por Josué tinham ido a Jericó para supervisionar a terra, ver o que estava acontecendo. Obviamente, Raabe, que era prostituta, uma prostituta festival, uma prostituta que
no seu ritual, ela se entregava o seu corpo em adoração às entidades de Jericó, Raabe não apenas recepciona esses 2 espias, mas esconde esses 2 espias e mente. Quando o reino de Jericó chega e vai conferir onde estão esses 2 espias, ela mente, ela fala, eles não estão aqui, passaram por aqui, mas não estão aqui. Ela mentiu. Uma outra história é das parteiras do Egito. Eu estou falando de textos conhecidos porque não vai dar tempo de eu ler todos, mas você se lembra da história. Você tem das 2 parteiras, Sifrá e Puá, lá do tempo de Êxodo, lá do tempo ainda do nascimento de Moisés, que o faraó havia baixado um decreto. Qual era o decreto? Que as crianças hebreias estavam nascendo em muito maior número do que as crianças egípcias. E os hebreus eram formosos, eram saudáveis, tinham um biotipo consistente, né? Eram homens fortes, eram mulheres saudáveis. E o que o faraó fez? Vamos matar todas as crianças do sexo masculino que nascerem. Exatamente pelo momento do nascimento de Moisés. Então o que aconteceu? Sifrá e Puá desobedeceram o decreto, desobedeceram o governo da época que era o faraó e permitiram que as crianças ficassem vivas. E elas foram queridas. E ao serem queridas, elas falaram assim, é difícil, porque quando elas são tão vigorosas, de um biotipo tão saudável, de quando a gente chega até lá, as crianças já nasceram. Então elas mentiram, não era verdade. O que elas fizeram mesmo foi esconder as crianças e permitir que as crianças do sexo masculino ficassem vivas. Uma terceira passagem que se utiliza a respeito é a passagem de Davi. Quando Davi, numa questão de guerra, ele estava fugindo de... Desculpe. Ele estava fugindo de Saul, né? Que era o rei da época, e Davi estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar, e ele estava numa região dos filisteus, dos reinos dos filisteus. E aí um rei foi lá e queria matar Davi. Olha, Davi, e todo mundo identificou Davi. A Bíblia fala que Davi começou a babar e começou a dar uma de doidinho. E aí o rei filisteu falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Manda ele embora daqui. Aí chutaram Davi do palácio lá, porque Davi se fez de louco. Claro que ele mentiu também. Então, quando sempre me perguntam a respeito desses textos, como é esse texto, por exemplo, do pagamento de tributo, né? Aí você vai falar assim, o que tem a ver uma coisa com outra? Aí eu respondo para você, tem tudo a ver. Mas um assunto não tem nada a ver com o outro. Realmente não tem. Mas o sentimento bíblico, o caráter de Deus, está completamente pontuado em todas essas situações. E outras que não vai dar tempo para falar. Qual é a situação? A situação é que a vida é mais importante. Eu sempre falo desse exemplo, né? Que é a história daquele capitão. Já falei aqui várias vezes, a história daquele capitão que está no navio e tal, e está em águas internacionais. De repente vem uma embarcação, tipo um bote, né, de um país, de uma região do continente africano, com aqueles homens abarrotados, cheio de gente naquele pote, meio caindo, meio tentando navegar, né? E eles veem aquele momento, aquela situação limítrofe, eles vão até, o capitão manda que o navio vá próximo daquele bote e resgata todos aqueles africanos. De repente vem algumas guardas, né, de marítimas daquele continente africano, e indagando aquele navio em águas internacionais. Essas pessoas passaram por aqui, um bote, tal, vocês não viram? Não, nós não vimos nada. Mas o navio lá dentro, lá no porão, estava cheio de gente que estava dentro daquele bote que eles resgataram do meio do meio do mar. E aí, né,
alguém fala assim para aquele capitão, mas você é um cristão, você é um servo de Deus, você mentiu. Mentiu a pessoas, né, representantes de um governo, pessoas que têm uma envergadura política, oficial, de segurança pública daquela região, e você mentiu? E o capitão falou assim, menti. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, a vida para Deus é mais excelente do que tudo. Em primeiro lugar, sempre a vida. Então, o que aconteceu com Raabe? O que aconteceu com Davi lá, que se fez de doido, começou a babar? O que aconteceu com Sifra e Puá? E o que está acontecendo aqui com Jesus? Exatamente a mesma coisa. Ele não poderia responder de outra maneira, senão que a vida é mais importante. Se ele respondesse, não paguem tributo, ele estaria provocando morte. Se ele respondesse, pague tributo, ele também estaria provocando morte e dissensão entre o próprio povo. E ele, com certeza, Jesus, não tem nenhum espírito, não tem nenhum sentimento de divisão, mas pelo contrário, de comunhão. Então, naquele momento, diante daquela circunstância, ele respondeu o quê? O que todo servo de Deus deve responder em situações como essas. Olha, a vida é mais importante. Quando eu respondo dessa maneira e tenho essa consciência, eu entendo porque Jesus não confrontou nem A nem B. Jesus não se opôs a nem A nem B. Não obstante ele não concordar com nenhuma das pautas. Mas ele ali, ele respondeu que a vida, em outras palavras, a vida é mais importante. Ou seja, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque nós, servos de Deus, somos propriedade do Senhor. Então nós sempre também preservaremos a vida que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. Claro, somos seres proscritos, somos um gênero caído, com certeza. Estamos sofrendo como aquele povo estava sofrendo com a coroa romana, nós sofremos de outras maneiras, com certeza. Já visto o que está acontecendo na pandemia. Mas isso é fruto de uma questão de queda, da separação, do distanciamento do povo, do próprio povo de Deus, do próprio Deus. Então, obviamente, entre uma situação e outra, nós precisamos ficar com a vida. Então, se pagar imposto vai, de alguma maneira, né? Aí tem que ter coerência e consciência, bom senso, sabedoria que vem do alto. Se o pagar imposto é uma decisão, né? Claro, como obediência ao governo, se naquela época era César, como eu falei ontem, hoje é a Constituição brasileira. Nós somos um país democrático, né? Onde a democracia é estabelecida como sendo o governo do povo para o povo através do povo. É o que dizem. Pelo menos é o que dizem, como disse lá a frase de Abraham Lincoln, há séculos atrás. Mas é exatamente isso. É do povo para o povo e através do povo. Então, já que é uma democracia, e nessa democracia é estabelecida, regida por uma Constituição, por uma Carta Magna, né, do país, então, claro que nós devemos servir a Constituição de acordo com aquilo que deve ser servido, desde que não haja, né, uma depreciação, uma banalização da vida. Então, a vida, e preste atenção para nós que somos de uma igreja sem paredes, a vida sempre será a prioridade. Sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. A vida sempre estará como prioridade, como principal, como aspecto mais importante. Quando eu tenho a vida como mais importante e procuro preservar a vida, então
todas as outras coisas precisam ser subserviente a essa prioridade, né? Então, nós como servos de Deus e como cidadãos brasileiros, num país democrático, sempre lembrando, eu lembrei você ontem, que toda democracia, na maioria, praticamente na totalidade dos países mundiais que vivem, né, uma democracia madura, são fruto do Evangelho, são fruto do conhecimento da palavra de Deus, de homens e mulheres que tinham temor de Deus, em qualquer lugar do planeta Terra. Em qualquer lugar do planeta Terra. Então, a democracia, a decisão, o livre-arbítrio, chamado livre-arbítrio, ou chamado, politicamente falando, o Estado de Direito, são pautas bíblicas, né, de liberdade. O Senhor nos deu liberdade. É por isso que eu sempre falo, Jesus pagou a nossa dívida, porque ele rasgou a cédula de dívida. Jesus nos comprou, a Bíblia diz, por alto preço, mas Jesus nos deu a liberdade, ele nos deu a carta de alforria. Ele pagou a nossa dívida, nos comprou, mas imediatamente depois nos libertou, e para a liberdade que nós fomos chamados. Se hoje nós servimos ao Senhor, nós servimos por decisão pessoal, de foro íntimo. Não é por causa do tacão de Deus. E tudo que nós fazemos em relação ao Evangelho é de voluntariedade, né? De generosidade, não tem nada a ver com ordem, com regra. Então, o pagar imposto ou não pagar imposto é exatamente a mesma linha de raciocínio, é uma mente espiritual. Claro que eu, dentro da minha responsabilidade, eu preciso cumprir. Ora, aconteceu e está acontecendo nesse momento, as vacinas não estão sendo compradas, ou a gente acha que essa vacina não custa? Claro que custa, e custa muito alto. E, no sentido, vamos dizer, no mundo perfeito, o governo não está cedendo essas vacinas para toda a população brasileira? Com certeza. Então, existe sim uma responsabilidade. Agora, claro, que tem os exageros, os extremos, né? A banalização, né? Por exemplo, os magistrados decidirem que eles são um grupo, né, prioritário dentro daqueles grupos que precisam receber vacina. Então, os magistrados no nosso país, eles são um grupo prioritário. Não apenas os magistrados, hein, mas suas famílias também. Enquanto isso, no mundo real, né, no mundo real, por exemplo, aqui em São Paulo já se sabe que a categoria de profissionais que mais morreu como resultado da pandemia não foram os profissionais de saúde, foram os profissionais do transporte público de São Paulo. Isso eu estou falando de São Paulo. Então, os profissionais de transporte público de São Paulo foram os que mais perderam por causa da pandemia, até mais do que os profissionais de saúde. Então, nós vivemos num país assim? Vivemos. Que temos que orar e interceder? Com certeza. Existe uma responsabilidade intrínseca como cidadão brasileiro? Com certeza. Mas também existe o bom senso, onde a vida será sempre mais importante. E nós lutamos pela vida, e nós pregamos a vida, e nós defendemos a vida. E vida essa, claro, a perfeita vida, a eterna vida, a eficaz vida em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então respondi? Espero que eu tenha respondido e que você pense a respeito, porque tudo na palavra de Deus tem que ser pensado, meditado, né? Avaliado. Tem que ser pensado de uma maneira assim, eu entender o que está acontecendo, qual o contexto, e ao mesmo tempo saber, entender o que significa, não apenas conhecer